Bom dia, nono ano. Hoje nós vamos finalizar esse capítulo, né? Nova Ordem Mundial, e vamos falar um pouco das potências. Bom, a ordem mundial multipolar ela é baseada em vários polos principais de poder, além de polos também secundários, né? Bom, entre as principais potências estão os Estados Unidos, a União Europeia, o Japão e, dos emergentes, a China. Ela se destaca no cenário internacional. A Rússia, por sua vez, principal herdeira da antiga potência soviética, é hoje um país emergente de menor destaque, configurando como um dos polos secundários de poder, mais em virtude do seu poderio bélico do que por conta de aspectos econômicos. Esse período chamado de multipolar, para designar as várias potências que dominam a ordem mundial, como eu já falei, e a unipolar, para fazer referência ao papel destacado dos norte-americanos frente aos demais, é marcado por novas perspectivas. Nós sabemos que os Estados Unidos hoje é a maior potência mundial. Então, hoje nós consideramos essa nova ordem unimultipolar. Os países, vários países, como eu já me referi, e os Estados Unidos. Antes do mundo bipolar, as corridas armamentista e espacial ditavam o ritmo de desenvolvimento, o que agora ocupa um segundo plano, em detrimento do ritmo de crescimento social e econômico das nações, principalmente as que eu já citei. Antes de discutirmos isso aí, a União Europeia, ela no fim da Segunda Guerra Mundial, esse cenário era de muita dificuldade. Diversas cidades do continente encontravam-se sob escombros e a capacidade produtiva estava em colapso. Para manter a paz e a reestruturar o continente, líderes europeus deram os primeiros passos rumo a uma das maiores experiências de integração política, econômica da história do continente e talvez do mundo, criando a União Europeia. E os países que mais se destacam na União Europeia, nós podemos citar a Alemanha, Inglaterra, né? Principalmente esses, França, Portugal, Espanha, mas esses que eu falei se destacam mais. Dentro da discussão sobre a nova ordem mundial, cabe destacar que o arranjo global não é estático. Ele está sempre em alteração. Sempre vai acontecer um país que vai melhorar ou talvez piorar. Mas na maioria das vezes eles vão tomando um ritmo mais acelerado e acabam virando uma grande potência, como é o caso da China. Dessa forma, alguns interesses consolidados logo após o período da Guerra Fria já se modificaram e novos atores, como a China, ganham posição de destaque cada vez maior no cenário internacional. Junto a isso, devemos levar em conta os conflitos e tensões do interior de cada país, que impede que esses países cresçam. Então, isso também faz com que aquele país que está sofrendo um conflito, ele não consiga atingir um desenvolvimento satisfatório. Multipolarização. Vários centros de poder, dentre os quais se destacam 3 grandes potências mundiais, de grande poderio econômico e tecnológico, podemos citar Estados Unidos, Japão e Alemanha. Esta última é integrante da União Europeia. E no mundo multipolar, do pós-Guerra Fria, o poder é medido pela capacidade econômica, ou seja, disponibilidade de capitais, avanço tecnológico, qualificação da mão de obra, nível de produtividade, índice de competitividade, saúde, educação. Mas houve, dentre toda essa história, nesse contexto histórico, uma ascensão japonesa. Entre o século XII e metade do século XIX, com o poder concentrado nas mãos de shoguns, que eram chefes militares feudais, o Japão vivia parte da economia mundial. Em 1968, porém, chegou ao poder um imperador chamado Mutsuhito, também chamado de Meiji.
dando início a um governo que se estendeu até 1912. O período ficou conhecido como Era Meiji e foi marcado por grandes mudanças sociais, políticas e econômicas. Durante a Era Meiji, houve uma rápida industrialização, que foi incentivada pela implantação da indústria de base. Em consonância com a nova ordem mundial, o Japão buscou alianças no decorrer de 90 para a formação dos blocos econômicos. Vocês já perceberam que blocos econômicos é um método excelente para fazer com que os países atinjam um desenvolvimento, porque um ajuda o outro. E essas tarifas são menores quando você envia suas mercadorias. Bom, voltando aqui para a Era Meiji, ele fez uma coisa que eu diria que foi uma tacada de mestre. Ele melhorou a educação e também a saúde, que é um ponto fundamental para o desenvolvimento humano. Então, essa ascensão, ela não foi só econômica, ela foi também social e de grande importância. A China. A China é um país hoje de economia emergente, de socialista comercial, e ela vem crescendo a cada dia. E quando na Europa ainda vigorava o sistema feudal e o Brasil ainda nem havia sido colonizado, a China já aparecia no contexto mundial como um império consolidado. A China foi um dos países com o crescimento econômico mais acentuado nas últimas décadas. Hoje, os produtos made in China dominam o mundo. Terminamos essa aula por aqui e eu espero que vocês façam as atividades. Eu não vou passar a atividade mais, eu vou deixar que vocês coloquem em dia a agenda de vocês e não percam o foco nos estudos, meninos. Vamos construir um estudo juntos. Nós vamos vencer tudo com calma e com organização. Um beijo grande no coração de vocês.